Olá, pessoal! Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Karen e eu sou integrante da AprendeLab, essa startup que veio hoje ajudar vocês a aprender esse novo conteúdo. Ou se vocês já viram esse conteúdo em algum momento na vida, espero que agora vocês aprendam e nunca mais esqueçam, porque vocês vão precisar para provas, vestibulares, Enem. E o que é que isso vai me ajudar, Karen? Pois então, aquele tão sonhado curso que você esperou, ou você receber aquele grande salário no final do mês, pois então, mas você vai precisar estudar isso aqui, porque é muito importante para que você consiga alcançar o objetivo, seja qual for ele. Então, mas vamos partir agora para o conteúdo. Hoje, ensinarei a vocês o conteúdo sobre tipos textuais e gêneros textuais. Você sabe qual é a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais? Imagino que você já tenha ouvido falar, a professora de vocês já tenha comentado esse assunto, mas já pararam para pensar qual é a diferença? Hoje vocês vão aprender em rápido tempo qual é a diferença entre os dois. Então, vocês estão vendo essas palavras que estão escritas assim, embaralhado nesse quadro, que seria descritivo, injuntivo, narrativo, expositivo e dissertativo? Pois então, pessoal, essas palavras são tipos textuais. Mas, Karen, o que afinal é um tipo textual? Um tipo textual seria basicamente a estrutura de um texto, a forma como você monta ele. Então, a gente vai ter esses 5 tipos textuais e eu vou explicar eles melhor para que vocês consigam entender melhor o que é um tipo textual. Mas imaginem que numa coxa de retalhos, sei lá, quando vocês estão com algum parente e vocês acham vários pedaços de pano e vamos costurar esses panos. Imaginem que essa estrutura seria basicamente a forma como vocês vão costurar, essa linha que vai estar passando dentro, a forma como vocês vão estar montando esses retalhos. Isso vai importar sim e vocês vão perceber a partir de seus exemplos. O texto descritivo, ele é o tipo de texto que você vai descrever informação. Imaginem, gente, que eu quero que vocês conheçam Bárbara. Bárbara é uma menina loira, dos olhos azuis, de 1,70, uma menina com corpo esbelto, magra, usa óculos. Acredito que vocês já tenham até imaginado aí como é que Bárbara é. Pois então, é essa a função do texto descritivo, que é descrever de forma que vocês enxerguem o que eu estou falando para vocês. Outra coisa, o texto narrativo é um texto que, como já diz o nome, vai ter um narrador. E não só isso, o texto vai ter narrador, vai ter personagens, vai ter um tempo específico, os lugares em que vai acontecer essa história. E quando vocês forem olhar no nosso material didático, o que ele vai estar dizendo? Esse enredo vai ser como um tecido que a gente está fabricando. E a partir das situações, das histórias, dos acontecimentos e dos relatos que vocês vão estar vendo, é como se a gente estivesse montando uma história ali. Então a gente está montando a história de determinados personagens da mesma forma que a gente está produzindo um tecido. Por isso que a gente fala de enredo. Vocês vão ver melhor o nosso material didático e espero que vocês amem, porque ele foi feito especialmente para vocês. Temos também um texto expositivo. Mas, Karen, o que é o tipo de texto expositivo? Esse texto vai apresentar fatos para vocês, vai apresentar informações. Então, ele vai chegar e falar, olha, um exemplo, a laranja é laranja, o limão é verde. Isso é um fato, como todo mundo já sabe. Pois então, o texto expositivo ele vai ter essa função. Só que ele tem uma estrutura muito específica para vocês seguirem, que vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se atenham, inclusive, às características que vão ser dadas no manual para que vocês montem esse texto expositivo com introdução, que vai ser a introdução breve do assunto, o desenvolvimento em que vocês vão esmiuçar, que vocês vão tratar sobre os detalhes disso que vocês estão querendo passar ao leitor, e a conclusão vai ser uma síntese, vai ser um fechamento, digamos assim, do que vocês estão falando. Quanto ao texto dissertativo, o que é? Imagino que vocês já tenham ouvido falar de dissertativo argumentativo, que é basicamente o que a gente faz no Enem, no momento que a gente está escrevendo a redação, aquele momento bem tenso. Pois então, é um tipo de texto dissertativo. O que esse texto dissertativo vai vir fazer? Ele vai fazer com que você disserte sobre algo. A gente tem basicamente 2 tipos, que é o dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. O expositivo só vai te expor sem dar a tua opinião, mas o dissertativo argumentativo, que é o que nós comumente conhecemos, ele vai fazer com que você traga o teu conhecimento, mas você vai dar, além do teu conhecimento, a tua opinião. Então, a gente vai ter uma estrutura muito parecida com o texto expositivo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão.
Só que a ideia é que vocês vão chegar, vocês vão fazer esse texto e vocês vão pensar, eu quero convencer Maurício de que, não sei, de que 2 mais 2 é igual a 5. Então, eu vou provar a partir de A mais B, a partir de determinado matemático, a partir de determinado cálculo, porque 2 mais 2 é igual a 5. É claro que a gente sabe que isso está errado, mas a ideia que vocês precisam captar é que nesse texto eu vou chegar e, através de sua estrutura, eu vou tentar convencer alguém de algo a partir de fatos, acontecimentos históricos, dentre outras ferramentas que vocês podem utilizar para convencer alguém. E por fim, nós temos aqui o texto injuntivo. E o que é o texto injuntivo? Esse é o mais fácil de todos. Por quê, Karen? Vocês já viram um manual quando estão dentro do ônibus falando o que vocês podem fazer, não podem fazer? Ah, você não pode fumar no ônibus. Ou quando vocês estão ali na internet, vocês viram aquela receita de bolo deliciosa. Ou quando vocês precisam ir na farmácia comprar um remédio, vocês vão e olham a bula? Pois então, tá aí um exemplo bem específico de texto injuntivo para vocês. É um texto que vai informar vocês, vai dar esses tipos de detalhes como se fosse uma receitinha, ou de uma forma mais imperativa, como se fosse aparentemente como uma ordem, ou de uma forma mais instrucional. Olha, siga esses passos, faça assim, tal e tal. Então, basicamente é isso. Já os gêneros textuais, eu não coloquei os exemplos porque são muitos, mas no nosso material didático vocês vão ver claramente como é fácil de interligar tipos de textos e gêneros textuais. Os gêneros textuais, por sua vez, são o conteúdo desse texto. Então, a gente não se importa tanto com a forma que a gente vai trazer. Não que não seja importante, mas no gênero de texto, o X da questão, o foco, seria justamente esse conteúdo. Então, se a gente fosse comparar, quando a gente está fazendo ali uma coxa de retalhos, essa estrutura seria a forma como vocês estão montando. Eita, peraí, será que esse pedaço de retalho é quadrado, é triangular? Como é que ele é? Já quando a gente fala de gêneros textuais, a gente vai pensar, eita, de que tipo é esse tecido? É lã, é poliéster, é algodão? Que tipo é? Porque justamente a gente vai estar se concentrando no conteúdo. E quando a gente vai observar, esses tipos textuais e gêneros textuais estão relacionados porque dentro de cada tipo textual nós teremos vários gêneros textuais, como por exemplo contos que a gente pode achar no texto narrativo, ou a bula de um remédio que a gente pode achar no tipo de textual injuntivo e dentre outros. Então fica a dica para vocês e não esqueçam, tomem nota de cada detalhe porque garanto a vocês que isso vai ser muito importante. Até mais e aguardo vocês no próximo vídeo.